nome que você provavelmente já ouviu falar. Abraão. Mas o nome dele não é Abraão e a gente vai falar sobre isso hoje. Só um momentinho que eu preciso me apresentar. Meu nome é Graziela Leão, eu sou escritora, palestrante e eu falo sobre diversos assuntos. E esse canal aqui do YouTube é específico para falar do quê? Do conhecimento que liberta, a palavra de Deus. Então, se você, assim como eu, ama conhecer a Escritura, ama saber sobre detalhes bíblicos, curiosidades e até uns insights que vêm assim que o Espírito Santo me revela, inscreve aqui no canal, não deixe de ativar o sininho para que toda vez que eu colocar um vídeo você já ser notificado, você já saber dessa informação, não fica fora dessa. É isso aí, vamos continuar o vídeo. Vamos começar? Abre a sua Bíblia em Gênesis 12. Se você quiser saber da genealogia de Abraão, da onde surgiu Abraão, volta no capítulo 11, a partir do versículo 27. Mas a gente não vai falar da genealogia, eu vou começar já por Abraão. E eu quero que você leia, porque é muito bom você ter essa curiosidade. Como a gente fala desde o início, o curso é só para te dar um norte sobre a palavra de Deus. Mas é você quem vai mergulhar mais fundo em águas profundas, porque a palavra de Deus não tem limites. Ela é mais profunda do que o Oceano Pacífico. Pra tu ter noção. Então vamos lá. Capítulo 12, versículo 1. Certo dia o Senhor disse a Abrão. O nome dele é Abrão. Isso mesmo, a Bíblia não está errada. O nome dele é Abrão. Depois o Senhor muda o nome dele para Abraão. Mas no início o nome dele é Abrão. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. E vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Tem uma tradução que eu gosto muito que fala assim, todas as famílias da terra. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Vamos parar aqui para a gente poder falar um pouquinho? Então, primeiro, vamos entender quem é Abrão. Abrão, ele é filho de Terá e ele já é casado com a sua esposa até então, Sarai. Não é Sara, é Sarai. O nome dela também é mudado futuramente por Deus. E você vai ver que muitas vezes na história Deus muda o nome. E lá pra frente a gente vai explicar, eu vou explicar o porquê que Deus muda o nome. Então vamos lá. O Senhor chega para Abrão e fala: sai da tua terra e da tua parentela. Sai da casa do teu pai, do seu convívio, do seu conforto. E vai para onde? Vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas que terra? Para onde? O Senhor está chamando Abrão para caminhar com ele. Vem comigo. É tipo vem comigo que no caminho eu explico. Só que a gente está falando de um Deus que não é visível. A gente está falando de um Deus que é audível, mas não visível. Abrão, para conseguir fazer isso, ele tinha que ter uma confiança naquilo que ele estava ouvindo. Abrão ensina a gente, por isso que ele é constituído como pai da fé. Porque ele creu sem ter o antes dele. Ele creu, confiou e seguiu sem ter o antes. Mas a gente pode falar que tem umas outras opções? Tem. Por exemplo, Jó também sofreu sem ter o antes. E ele tem uma passagem que ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço por ver. Hoje eu consigo te enxergar. E real, no início de qualquer caminhada como cristão, você não consegue entender muita coisa de Deus. Mas depois de um certo tempo de relacionamento, você consegue ver nitidamente Deus na história, nas coisas. Você consegue ver Deus no seu dia a dia. Você consegue ver Deus simplesmente numa música, numa imagem, no tempo. Você consegue ver Deus. Isso é intimidade com Deus. E aí o Senhor vira para Abraão e fala: sai. Primeiro deixa, primeiro entrega, primeiro solta alguma coisa. Depois vai.
Primeiro solta, depois vai. E vai pra onde? Pra onde eu vou te mostrar. Só que eu só vou te mostrar no caminho. Porque Deus não fala exatamente pra onde vai. Começa a caminhar que eu te mostro. É nesse ritmo, é confiança. É fé. Fé é acreditar no impossível. Vamos lá. Aí ele fala, seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será famoso. É famoso ou não é? Até hoje estamos em 2023, olha quanto tempo a gente fala e todo mundo fala de Abraão, que é o pai da fé. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por você abençoarei todos os povos do mundo. Ou famílias, como eu te falei, famílias da terra. Abraão tinha 75 anos e tal. Só que só tem um detalhe aqui. No versículo 2 fala assim, os seus descendentes vão formar uma grande nação. Os seus descendentes. Descendente vem dos filhos, né? Só que tem um detalhe. A esposa de Abraão não pode ter filho. Ela é estéril. E aí a gente entra numa dupla confiança. Porque a primeira confiança era para ele sair. Segunda, para confiar na voz que está falando algo que para ele é impossível. Por quê? Ele já era casado com Sarai há bastante tempo. E Sarai não engravidava. Então, a confiança é algo que, assim, você tem que construir. Inclusive, uma parte do fruto do Espírito, não são frutos, é fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, vai falar que fé também é gerada dentro. A gente precisa construir. A gente precisa, alimentar, acreditar, confiar. E isso, quanto mais Bíblia você conhece, mais fé você tem. Quanto mais Bíblia você absorve, mais leitura de bíblica, mais fé você tem. Porque somente conhecendo as coisas que Deus já fez, que você vê que o que a gente precisa confiar em nada. Cara, joga pra tua vida. Você consegue confiar em Deus? Mas confiar... Aí você tá falando assim, Grazi, claro que eu confio. Confia mesmo? Então pensa assim comigo. Se você confia, você sabe que se ele apenas falou e tudo isso se fez, qual o tamanho do teu problema para ele? Porque se você confia nele, você sabe que o seu problema é nada. Para quem criou o mundo apenas falando, haja, tudo que ele criou no universo foi falando. A única coisa que ele colocou a mão foi quando ele fez o ser humano, eu e você. Porque fora isso, ele só falou, haja. Tem noção da potência desse haja, do que Deus fala? E aí, versículo... por que ele levou Ló? Deixa eu explicar isso agora, porque a gente vai falar muito de Ló durante a história de Abraão. Abraão tem um irmão. Esse irmão tem um filho. Então, Ló é filho desse irmão que morreu. Sabe o primeiro sobrinho? Aquele grude. Eu tenho um primeiro sobrinho que é um grude. Os meus outros também, mas o mais velho, como ele nasceu primeiro, ele foi mais agarrado a mim. Então, Abraão é esse tio que carrega o sobrinho. Básico para você entender, bem simples. Ló é sobrinho de Abraão, filho de um irmão dele que faleceu. Ponto. Básico, você entende. E aí o Senhor faz a promessa para ele. Abraão tinha 75 anos. Abraão levou, versículo 5, levou sua esposa, Sara, seu sobrinho, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Arã. Quando chegou em Canaã, tal. O Senhor fez a promessa. 8. Depois disso, Abraão foi para uma região montanhosa e ali armou seu acampamento. Betel ficava a leste. E também neste lugar, Abraão construiu um altar e adorou ao Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Mas ele ia andando na direção que o Senhor dava para ele. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande, mas tão grande, que Abrão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher, escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem, vão dizer, essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso ela foi levada para o palácio do rei.
Por causa dela, o rei tratou bem a Abrão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentos e camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abrão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela era sua esposa? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está sua mulher, saia daqui com ela. Então o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Me perdoa falar toda hora Abrão, que confunde realmente, tá? Mas até então ele ainda é Abrão. E você vê aqui que ele erra, que ele mente. Ele não confiou em Deus. Para você ver que por mais que a gente confie, o ser humano tem uma inclinação para o pecado. É isso quando a gente fala. Nossa natureza adâmica é porque nós viemos de Adão. Então, nós temos uma inclinação para o pecado. Nós temos uma inclinação para a mentira. Tipo assim, uma facilidade de mentir, de se esconder, de abster, de simplesmente jogar a culpa para o outro. E a nossa luta da carne contra o espírito é não, como é? Eu errei. A nossa luta é no arrependimento, de aceitar, não, essa culpa é minha. A nossa luta diária é essa, é constante. De você, não, calma aí. Não, isso aqui foi culpa minha. É uma luta diária. E aí você vai ver que o pai da fé, o pai da confiança, o pai do acreditar em Deus também errou. Ele chega no Egito e fica com medo e mente. Mente, pede pra mulher mentir. Só que lembra qual foi a promessa? Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O cara pega a mulher dele. Ao nível. É óbvio que Deus ia entrar. Casamento é algo que não se dissolve em Deus. Casamento é algo, por isso que lembra, a aula 2, se não me engano, propósito de vida, a aula casamento original fala sobre isso. Se você não assistiu essa aula, volta lá na aula 2, se não me engano é 2 ou a 3, está escrito lá no título, aqui na playlist de Gênesis. Casamento original não se dissolve. Então, como é que Deus ia permitir que Sarai fosse esposa de outro se ela já era casada? Ah, Grazi, mas alguns países têm, principalmente lá na parte deles, lá, muitas mulheres. Mas não é bíblico. Quantas mulheres Deus fez para Adão? Quantos homens Deus fez para Eva? Era 1 e 1. Tudo que veio depois é que os homens começaram a buscar várias mulheres, aí foi o jeitinho deles, e aí se lascaram. Porque todo casamento que não é monogâmico de 2 pessoas, e hétero, homem e mulher, vai dar ruim em algum momento. Porque não foi isso que Deus planejou, não foi isso que Deus criou. Tudo que sai fora da vontade de Deus vai dar errado. E aí ele erra, e é por causa disso que vai ter... Mas ele se arrepende. Por quê? Porque eles ainda estavam no início da construção desse relacionamento com Deus. Gente, Deus sabe as nossas dificuldades. Ele sabe os nossos dilemas, ele sabe só que o que ele não aceita é a mentira. Então, se você errou, se você pecou, se você tem até esse hábito horrível de ficar mentindo, peça ao Senhor. Mas peça e faça a sua parte. Fala, Senhor, me dá estratégia, eu não quero mentir. Eu também não quero ser o sincerão que mata as pessoas usando o sincericídio, não. Mas me dê a temperança, me dê o moderamento, me dê a forma de me comportar como servo do Senhor. Vamos fechar aqui com Abrão e na próxima aula a gente vai falar de uma grande separação. Tem horas que é preciso você mandar embora. É sério, tem hora que é preciso mandar embora. Aqui, eles são retirados do Egito, não, expulsos do Egito, pela mentira de Abraão, mas não foi só pela mentira, foi mais pela maldição, a parte de ser amaldiçoada, a parte de ser se virar com Deus. Por quê? O Deus de Israel, ou melhor, o Deus, que é o Deus vivo, ele tem um histórico. As pessoas podem não servi-lo, mas conhecem, já ouviram falar dele. E aí, quando chega Abrão, e aí vem uma maldição, é óbvio que a pessoa, não te quero aqui. Você já mentiu pra mim, minha casa foi amaldiçoada. E eles expulsam Abrão e eles precisam sair do Egito. Ele com a sua esposa, com o seu filho, e todas as coisas dele vão embora junto com ele. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre uma separação que foi muito necessária e às vezes a separação é dentro da família. Vamos para a próxima aula que eu te explico. Paz.